Salve aí, galera. Então, como prometido, a gente está começando aí a nossa academia e recomeçando a nossa academia, momento que a gente vai falar um pouco sobre conceitos do jogo, sobre como a gente vê a parte analítica do jogo. A ideia nesse momento é que a gente faça vídeos curtos, então a playlist geral ela vai ficar longa, mas os vídeos vão ser divididos em formas curtas. Conforme a gente for entregando, a gente vai conseguindo ser mais específico em cada caso, e aí a gente começa a abranger mais de acordo também com as perguntas e as coisas que vocês querem fazer, tá? Para algumas pessoas, alguns vídeos vão ser muito simples, para outras pessoas já vão ajudar, mas a minha ideia é começar do começo, tá? Então vamos começar do começo aqui com a primeira parte da aula, então, né? A aula, não sei como a gente vai chamar isso aí, o Orion, vocês vão ajudar aí durante o YouTube, mas vamos começar a entendendo a divisão de jogo, tá, galera? Então, divisão de jogo aí do CS2, do Counter-Strike. E, obviamente, que eu vou te explicar por que é importante isso. Então, eu vou explicar para a galera que não sabe quase nada e também para a galera que já sabe essas coisas básicas. Então, galera, 2 tempos de 12 rounds é a divisão do jogo. Por que eu estou atualizando esse conteúdo? Porque a gente não tem mais 2 tempos de 15 rounds. Agora são 2 tempos de 12 rounds. Caso empate aí 12-12, né? Então quem fizer 13 ganha. Mas caso empate 12-12, você tem mais 2 tempos de 3 rounds. E assim vai, né? Durante a prorrogação, caso seja necessária mais de uma prorrogação, por enquanto, né? Espero que eu atualize isso com um limite de prorrogação, mas por enquanto você tem prorrogações aí eternas, né? Para o jogo. Então vamos lá agora. Você que não sabia de nada, beleza, você está entendendo que o CS competitivo se divide em tempos de 12 rounds, legal. Acredito que 99% já saiba isso, né? Mas por que eu estou colocando isso? Porque a gente pode dividir esses 12 rounds em algumas especificidades. Ou seja, olha só, a gente está falando de 12 rounds e a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se for colocar rounds mistos aqui, 10, você tem praticamente 10 11 rounds de tipos diferentes, tendo um half só de 12 rounds, né? Então a gente tem round pistol, round eco e anti-eco, round forçado e anti-forçado, round semi-compra e anti-semi-compra, round full armado, né? E o round que eu chamei aqui de round misto, que é quando tem arma ou armas herói, arma ou armas guardada, então 2 caras que guardaram arma, 3 que estão de eco e etc. E legal você entender isso, mas por que eu tô querendo te passar isso nesse primeiro conteúdo? Para a gente começar a colocar, e você, obviamente, que tem time, né? Ou quer ser coach, quer ser analista, você começar a entender que é importante demais, na minha visão aqui que estou passando isso para vocês, é importante demais que a gente consiga separar esses rounds. Porque quando a gente consegue quebrar isso daqui, a gente consegue entender o que o nosso time é bom, o que o nosso time não é tão bom, e principalmente o que a gente está treinando, o que a gente não está treinando. Então, pô, eu tô dando muita importância para uma coisa, sendo que às vezes essa coisa não é o que está decidindo o meu jogo, né? Então, como eu vou fazer para melhorar? Como eu vou fazer para conversar? Primeira pergunta que eu falo é: você tem 2 antiforçados por mapa? Você tem 3 forçados por mapa? Isso aí que tá vendo. Você tem 1 ou 2 ecos, pelo menos um de cada half, para jogar antes de cada partida, né? Então, em cada mapa eu tenho um eco assim que a gente gosta de fazer, que a gente tira umas armas, né? Você tem algumas coisas de anti-eco, você tem, né? Você tá inteligente aí, quantos pistols você tem? Então, todas essas perguntas, quando você divide o round para o seu playbook, né? Você consegue dividir sobre isso. E você fica um pouquinho melhor do que simplesmente você falar: nós temos essa tática B, essa tática B, essa tática A. Opa, mas calma lá. Quando a gente pode fazer ela? Quando é importante? Quando o nosso armamento usa para a gente fazer ela ou não? Então, claro, a minha ideia aqui é passar de forma simples. Você vai ter que refletir, pensar e montar as coisas, mas é eu te ajudar aqui, pelo menos com esse primeiro passo aí, vamos dizer, da gente entender. Então, tirem seus prints e screens aí. Fiquem espertos porque é muito importante. Esse é o modo que eu vejo a divisão de jogo, né? E a gente vai entender como é importante. Atualizando os exemplos, tá? Eu adoro usar exemplos que já aconteceram, então é super legal para você ter uma ideia e para tentar abrir a sua cabeça. E quando eu falo isso daí para você que está acompanhando no YouTube, é,
Entenda porque, cara, eu tenho, né, um conhecimento e um contato bom. Cara, existem muitos times que são profissionais que têm isso ainda num level que dá para se melhorar. Esse entendimento de divisão de jogo e você conseguir ter um playbook, ter uma ideia legal do jogo, do que vai acontecer e todas as etapas que você vai passar, certo? Então, velho, é importante demais. Olha esse exemplo real, tá? Você ganha o pistol, ganha o antiforçado, ganha o anti-eco. Abre 3-0. Perde o primeiro armado, ganha o segundo. E ganha esse anti-eco barra forçado. Depende da economia do CT. Ou o CT vai estar de eco, ou o CT vai estar ali com uma arma que guardou, depois que você ganhou o segundo armado e tal. Mas não será um round de jeito nenhum full. E aí você perde o terceiro e o quarto armado. Porém, aqui eu estou usando esse exemplo específico. Você acaba tirando boas armas nesse quarto armado, ganha um semi. Você faz um semi, você perdeu 2 armados, você faz um semi, porque você tá com loss bônus já legal. Ganha um semi, ganha o quinto armado, semi mais quinto armado, você faz o CT fazer eco, anti-eco, 8-3, você perde o sexto armado. Galera, isso aqui não é uma brisa, é uma viagem. Tá? Isso aqui aconteceu. Você ganha um half de 8-4, tá? Você ganhou o half de 8-4, são 12 rounds. Porém, você ganhou 2 armados e perdeu 4, né? Claro, galera, isso não é uma coisa que vai acontecer sempre, tá? É difícil acontecer, mas eu tô usando esse exemplo bem limite para você entender que você foi bem pior de armado, mas você ganhou o half de 8-4. Então, tanto para um lado quanto para o outro, e eu falo isso porque eu sei que o treinamento de CS hoje em dia, na sua grande maioria, ainda é treinar um jogo. Então você vai jogar, você vai treinar com outro time, você treina 12 rounds, e muitas vezes você foca muito mais. Vamos supor que você ganhou o pistol, você perdeu o pistol, você nem treinou o seu antiforçado, porque você vai ter que forçar ou fazer eco. Não foi você que ganhou o pistol. Então você já vai deixando. Uma coisa que você sempre treina é armado. Mas nem sempre você treina em mapa específico, em momento específico, o seu melhor semi, né? O seu antiforçado, o seu mais de um antiforçado, para você não deixar o adversário crescer. Como eu vou jogar contra a arma herói. Então, galera, esse é um exemplo muito legal para a gente entender, e para você que está vendo o vídeo, seja começando ou seja já num level legal, entender o quanto é importante você dividir e conversar sobre essa divisão, né? Porque senão você fica sempre no perdemos um forçado que a gente não podia perder. Mas você teve alguma preparação para esse forçado? Ou você fez, por exemplo, a preparação só para o primeiro forçado, mas o segundo você nem conversa tanto porque já está no meio do jogo. Então é muito importante que você tenha essas ideias, porque são rounds que visualmente são mais fáceis de você ganhar, mas muitas vezes você deixa de ganhar ele. E às vezes, só de você não deixar de ganhar ele, só de você ter um semi muito bom, né? Você acaba podendo, dando como esse exemplo limite aqui praticamente que eu dei, de você perder 4 armados e ganhar o half de 8-4, ganhando 2 armados, né? Combinações, tá, galera? Como eu tinha feito lá no vídeo antigo que eu fiz, agora eu tô atualizando pro CS2, mas combinações, eu tinha colocado combinações ótimas, né? Mas na verdade isso aqui são combinações ótimas ou péssimas. E vamos lá, eu vou falar primeiro ela, e você que tá vendo o vídeo vai pensando por que eu coloquei isso aqui. Então, combinações muito boas. Pistol mais primeiro armado, pistol mais segundo armado, são combinações muito boas, tá? Você ganhar o pistol e o primeiro armado, ou você ganhar o pistol e o segundo armado, muito bom. Armado mais loss bônus ruim do CT, então isso é muito importante, você ganhar um armado quando o CT tá com loss bônus ruim, isso pode fazer você fazer até 3 rounds por causa só desse armado, e mais economia para jogar mais 2, 3 armados. Armado mais loss bônus ruim do TR, não deixar o TR plantar e você deixa o TR num armado sem AWP. Então, olha a importância dessa divisão, a importância de você ser efetivo num eco, né? Só de você não deixar o TR plantar num eco seco, você já pode estar garantindo um próximo armado sem AWP. Dependendo do mapa que a gente estiver jogando, você está ganhando muita coisa, né? Por não deixar o cara jogar o AW de TR de AWP. Forçado versus loss bônus ruim do adversário. Então, também estou colocando vencer um forçado. E por que eu estou colocando essas combinações aqui, galera? E eu tinha colocado combinações ótimas. Você que foi pensando é porque elas podem ser péssimas, né? Se foi você que perdeu ela. Então, qual é o
o luzinha aqui de pensamento para você ter isso daí. Isso aqui tem mais, tá, galera? Mas eu vejo essas daqui como as principais, tá? Quando você tem combinações que são ótimas, beleza. Quando for bom para você, você está preparado. Você vai mandar bem. Porém, essas combinações podem ser horríveis se for contra você. Então, como você se prepara? Você sabendo que isso é uma combinação péssima, você tem artifícios para tentar deixar isso não acontecer ou se preparar para isso. Quer um exemplo? Pô, se eu tô perdendo o primeiro armado, eu posso guardar uma arma nesse começo, né? Então eu posso focar e estar bem inteligente de guardar essa arma, porque essa combinação que é péssima para mim, pelo menos vai fazer eu ter alguma arma no próximo round, né? Se um armado, loss bônus do CT ruim, opa, se eu estou com loss bônus ruim de CT, eu sei que se eu perder isso aqui pode me trazer 3 rounds de queda. Opa, será que aqui não é o momento de eu fazer algo diferente? É o momento de eu arriscar um bombe, de eu arriscar um setup mais forte para um lado, porque aí eu tenho boas chances de ganhar, e se eu não ganhar, eu guardo bastante arma, e eu já corto essa combinação péssima, que é perder um armado com loss bônus ruim, né? Mesma coisa que armado. Então, pô, você vai ter um armado sem AWP. Pô, não teve o que fazer. O eco não é culpa sua. O CT não deixou você plantar. Opa, você tem planejado esse armado importante sem AWP? Ou você só tem os armados ali e você torce para ter AWP? Então, você tem planejado esse armado aqui, caso você caia nessa coisa horrorosa aqui de perder um armado, loss bônus ruim, não plantar e ter o seu armado depois sem AWP? Você tem isso bem montado? Você está pronto para enfrentar esse round num momento difícil no jogo? Ou você se preparou no geral, mas não se preparou para isso acontecer? Porque às vezes isso não vai acontecer mesmo. Mas e se acontecer? Né? Forçado versus loss bônus ruim do adversário. Aqui, né, um pouco mais difícil de se preparar, porque você não quer perder um forçado quando você tiver com loss bônus ruim. Porém, também é algo em que você se foca cada vez mais, porque às vezes você ganha. Para o adversário estar forçado, você ganhou o round, né? Então, às vezes, você ganha um round antes e acaba ficando com uma ansiedade, comemorando, não focando, não prestando tanta atenção da importância que seria esse próximo round, por exemplo, de você não perder o forçado para você garantir aí 3 rounds, garantir aí uma sequência de rounds importantes para você, beleza? Então, olho nessas combinações e se preparem para essas combinações. Porque você perder um armado com dinheiro, é um armado, depois outro armado, depois um armado, beleza. Isso é o que você já treina, né? Mas você tá preparado para quando você se colocar sem querer, às vezes por mérito do adversário, em situações como essa, que horrível, isso é importante para a gente saber, né? Então, a divisão do jogo, o meu resumo aqui para a galera nesse primeiro vídeo é entender a divisão do jogo, ajudar seu time a aproveitar quando estiver morto. Então é importante, se você é um jogador, você está ali morto, é importante, você pode ajudar a controlar na economia, você pode ajudar a controlar a divisão, pensando já, putz, agora se a gente ganhar esse round, é forçado buscar outro. Se a gente perder esse round, nós vamos ter que fazer um semi. Pô, a galera não vai ter tanta grana. Então, pô, a gente tem aquele semi planejado, ajudar também o seu time a ter isso, encontrar o que faz mais sentido para cada momento. Então, nesse meu primeiro momento, não é colocar opiniões de tudo, mas é deixar para reflexão de você encontrar o que é melhor, o que faz mais sentido para cada momento. É o que eu falei. Pela divisão de jogo aqui, você já sabe, né, que você tem que se preparar para um forçado, você tem que ter forçados, você tem que estar preparado para um anti-eco. Olha o exemplo que eu dei. Um eco que o cara não planta pode ser um AW sem AWP. Um armado sem AWP, perdão, né? Corrigir e trabalhar o que tem sido determinante para o seu time. Então, claro, para o seu time, aqui eu esqueci de colocar para cada mapa, né? Então vamos supor, pô, exemplos que a gente usou no último vídeo da Imperial, a Imperial na época do Fallen, um time que ganhava muitos armados, porém não era bom de pistol. No geral, perdia muito pistol, perdia muito forçado. Então, o time trabalhou isso daí, né? Agora o time é outro, né? Mudou, então a gente não soube ali até onde chegou. Melhorou, né, na última Blast, então a gente não sabe. A Fúria hoje, pô, será que a Fúria é um time, e já te aviso porque eu já fiz, será que a Fúria é um time que perde muitos armados? Não, é um time que joga muito bem a maioria dos rounds armados, né? Um outro mapa ali tá pior, mas é um time que joga bem rounds armados. Mas e esses rounds ali diferentes? E essa divisão de jogo? A Fúria tá treinando, tá se preparando o melhor que pode para isso? Vamos ver. Tudo isso ajuda, mas claro que você tem que ganhar os rounds. Então, óbvio,
para aquele chatão que vem, né? Óbvio, galera, que não adianta nada você saber da divisão do jogo, você perder todos os rounds, né? Então, o meu objetivo aqui não é dizer que isso aqui vai fazer você ganhar jogo, tá? Mas vai fazer você entender um pouco melhor como acontece o jogo. Então, para a divisão do jogo, coloquei algumas coisas para você refletir. Então, pistol, treino maior e entender a variável. Claro que depende de bala, mas quantos pistols você treina? Barra quantos armados você treina? Qual será que é a importância que você está dando para esses pistols, né? Quanto pistol você treina em cada mapa? Quando você vai dividir para cada mapa, meu amigo, isso diminui mais ainda numa semana de treino. Então, galera, olho nisso. Pode ajudar, é importante demais. Antiforçado CT, então, coisas para você pensar. Armas curta distância, que é outra, rapidez exec. Então, você estando de CT num antiforçado, você já parte do princípio, pô, mas é bastante coisa, né, que o TR pode fazer. É bastante coisa. Mas a gente começa a entender, coloca elas. E aí você coloca, como eu vou me preparar o melhor possível para isso? Né? Então, armas de curta distância, cara de Eagle tentando dar uma bala, rounds rápidos, né? Tech 9, né? Rounds de execs rápidas e rounds de exec. Uma explosão B, uma exec A ali para plantar bomba e comer jungle, por exemplo, na Mirage. Né? Então você tem que estar preparado quando você ganha, quando você está jogando contra o TR, tá? Aqui é você de CT, para conversar sobre isso. E eu coloquei 3 pontos importantes. Como eu falei, a gente vai mais para frente fazer esse conteúdo mais específico, mostrar na tela e etc. Mas aqui é para cada um refletir também. Então, gasto de utilitárias e domínios importantes. Ó, olho nesse ponto, muito importante, porque lembrando que o TR não vai ter tantas utilitárias. Então, se você souber devolver as utilitárias quando ele fizer alguma coisa, você já matou o Mesec dos caras ali. Dificilmente eles vão ter 2 tempos num round forçado, né? Domínios importantes, porque se você faz ele ter que gastar tempo e bomba num primeiro lugar, por exemplo, eu dominei banana da Inferno. O cara vai ter que gastar tempo e bomba ali e talvez ele não tenha para fazer um Mesec muito legal depois para entrar B. Rotações bem conversadas, é importante que se converse bem essas rotações, isso é no geral do jogo, mas é importante conversar no CT, porque muitas vezes a gente tem o domínio de algum lugar, mas não se prepara. Depois que a gente dominou isso aqui, qual que é a ideia agora? Né? Não é mais brigar por isso aqui, quando ele chegar a gente sai fora, que a gente vai ter mais bomba e mais posição. Legal. Vantagens em posição e força em utilitários, então, na minha visão, algo que os times têm que muito estar esperto aí quando tiver no antiforçado de CT, essas 3 coisas aí. Antiforçado de TR, quando você está de TR, o que você pode ver? Scout, armas de curta distância, smoke e stacks, né? São coisas que você tem que ficar esperto. Então, versus plays agressivas, domínios mais completos e focados, né? Porque você sabe que as plays vão ser agressivas. Segunda coisa, promover gasto e contagem de bomba. Isso é muito importante, porque o cara no forçado, ele não vai ter molotov, mas ele vai ter smoke. Então, se você pressionar e conseguir fazer essa contagem de bomba, você vai ter uma grande vantagem. Mapa do foco. Aguarda que daqui a 2 episódios a gente vai para esse mapa do foco aí, que eu batizei de mapa do foco para você parar de perder antiforçado de TR pastranando, né? E claro, ali a gente vai ter também, eu não coloquei aí, mas a gente vai ter um específico sobre Lurker plano B, sobre conceitos de TR, mas aí, claro, também você ter algumas formações, né, para não cair no stack, ou se cair no stack, está com uma entrada muito boa para mesmo no stack você ter chance de ganhar. Arma herói, tá, galera? Então, arma herói é importante você entender, porque olha que legal, tudo que eu fiz aqui foi basicamente olhar o que eu gostaria de fazer se eu tivesse do outro lado. Então, arma herói, o que o arma herói faz? Ele procura pique e primeiro contato, certo? Então, se você sabe isso, porque se for você o arma herói, é isso que você vai tentar fazer, qual que é a sua ideia? Gasto de utilitárias e domínio importante. Desculpa, aqui eu peço perdão, tá? Eu esqueci de postar, então não vou conseguir editar. Aqui estava no Ctrl C, eu esqueci de mudar. Mas eu sei o que eu tô falando, então eu só peço desculpas para quem vai tirar print. Procurando piques e primeiro contato. Então, quais que são as importâncias? Você entender que vai rolar esse pique, né? Então, você ter o gasto de utilitárias e domínios importantes, porque esse cara de arma herói pode se complicar só com as suas utilitárias. Segunda coisa, o cara tem uma arma herói, 2, é um cara. Então, se um cara tá buscando o AWP, tá buscando o kill, você identificou onde ele tá, opa, a gente tem outros lugares do mapa sem arma herói.
Então a gente entender isso, entender como é que o arma herói vai tentar jogar, pra gente entender e conseguir anular ele. Lembra que um bom arma herói vai procurar pique num lugar e vai rodar. Show? Show. Mas essa rotação dele já pode ser travada por bomba. Então, sei lá, vamos dar um exemplo X lá, Nuke, né? O AW tá fora. Então ele vai, você identificou que o AW tá fora. Meu amigo, se você começar uma entrada A com Smoke Terra, esse AW não consegue chegar né? Não consegue chegar no catch. Então você ter reações, você conversa, você que tá vendo aí que tem time, você tem uma conversa sobre isso? Você tem um round contra a arma herói de CT e de TR pensado, principalmente de TR, né? Porque de CT mais ou menos você vai seguir. Você tem isso? Então, tipo, ó, galera, arma herói é o seguinte: nós vamos começar com essa default. Se o cara tiver fora, se a gente identificar que o cara tá B, se a gente identificar que o cara tá A, a gente vai ter essa reação mais rápida. Então, é importante também você entender o que está acontecendo. Claro, tá, galera, que às vezes você não vai identificar o arma-herói. Às vezes pode ser que o cara não se mostre, não apareça. Mas aí não tem muito o que você fazer. Aí você volta, né, para sua tática padrão, porque você está fazendo. E se você não tiver incômodo nenhum no round desse arma-herói, normalmente você vai ter uma vantagem muito grande, porque você vai terminar o round com um cara de arma num bombe e o resto ali tudo de eco, né? Então, pensem nisso, tá, galera? Finalizo, tá? Finalizo essa primeira parte de divisão de jogo. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo deu 20 minutos. A ideia é que eles tenham 15 minutos. Esse já passou um pouquinho, mas vamos junto, vamos conversar. Deixa a coisa que vocês querem ver, mas sabendo que já tem bastante ideias de vocês que vão estar saindo no próximo vídeo, beleza? Beijo a todos, valeu todo mundo que está ajudando. Aula 1 entregue, hein?